Encontraram, irmãos? Amém. Está escrito assim, a minha versão é a versão corrigida. Nós temos várias versões da Bíblia, né? Versões, essa é uma das versões, principalmente aqui na língua portuguesa, uma versão clássica, uma versão que já tem um bom tempo da sua tradução, e normalmente as pessoas gostam muito desta versão corrigida. Na minha Bíblia está escrito assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Mais uma vez, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pode fechar a sua Bíblia na versão, podeis também vos assentar. Não deixe de estar aqui atento à palavra do Senhor. Na versão Almeida atualizada está escrito assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Praticamente a mesma tradução. Já na versão King James diz assim: ninguém é capaz de redimir o seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Veja que esta verdade bíblica, ela está de uma maneira tão abrangente, explícita no texto das Sagradas Escrituras, que tanto o Antigo como o Novo Testamento confirma esta verdade. A verdade de que o homem e a mulher não têm condições de se remir ou de se redimir perante Deus. Não há esta menor ou a menor possibilidade de nós nos redimirmos diante de Deus, ou redimirmos alguém, ou libertar alguém, porque a palavra remir, que tem a sua raiz etimológica no latim, e quer dizer libertação, libertar algo ou alguém. Não há essa possibilidade. E dentro daquilo, do contexto que nós queremos refletir aqui, que nós queremos falar, que o homem jamais poderá se libertar, se salvar, senão pela graça abundante e misericordiosa da parte de Deus. Nenhum de nós teríamos condições de alcançar esta bênção tão maravilhosa, que traz paz ao nosso coração, que traz segurança até na hora de morrer, que é a certeza, a convicção de que o nosso nome está no livro da vida. Alguém pode até ameaçar tirar a nossa vida, e nós estamos vivendo nesses últimos dias rodeados por ameaças de todos os lados, de todas as formas. Estamos sendo ameaçados. O cristianismo tem se tornado alvo novamente em muitos países, e não é diferente aqui no Brasil, de uma perseguição. Aqui no Brasil, uma perseguição velada, não é uma perseguição aberta, mas ela existe por parte de homens que às vezes estão em eminência, que ocupam cargos políticos e também no poder judiciário, que são contra os princípios da palavra de Deus, que quando a palavra diz: não matarás,
eles estão aprovando que matar não tem problema. De que forma, pastor? Sim. Veja que aqui no Brasil, de algumas décadas para cá, uma luta, uma guerra, uma batalha muito grande por parte de nossas autoridades. Boa parte delas estão querendo legalizar a matança das crianças que estão em formação, em seu ventre. Sim, é isso que nós estamos vendo acontecer em muitos países. Eu estava vendo hoje uma notícia de um presidente de um país aqui tão pertinho de nós, na Argentina, que está vivendo um momento de decadência. A economia daquele país está se degradando, está se deteriorando. E em meio a tudo isso, era para aqueles líderes estarem preocupados em buscar de Deus uma direção, uma orientação para vencer esta dificuldade. Ao invés disso, sabe qual é a preocupação deles? Em aprovar a liberação do aborto. Veja, irmãos, que por causa desta cegueira, o que é isso? Está dentro do contexto daquilo que eu estou falando, que eu quero falar aqui. Você sabe o que faz o homem fazer isso? Deixar de pensar naquilo que é essencial, deixar de fazer aquilo que é primordial, que é pensar na sua salvação, que é aquilo que deveria fazer o homem, deveria estar pensando em cuidar melhor do seu próximo, porque cuidando melhor do seu próximo, ele está cuidando de si mesmo. Mas nós estamos vendo o homem se distanciar de Deus. Quantos que estão destruindo a própria natureza? Eu quero te dizer uma coisa: Deus se preocupa com toda a sua criação. Deus, Ele olha dos altos céus e contempla como nós tratamos os animais, como nós tratamos a natureza. E Ele não admite que nós venhamos tratar de uma maneira diferente o nosso semelhante e nenhuma da sua criação. A Bíblia diz que Ele criou tudo para a glória, para o louvor do seu nome, e Ele zela, e Ele faz, e quer, e vai requerer que nós venhamos agir de maneira que Ele já estabeleceu na sua palavra. Aqui na Bíblia nós temos o referencial de como que Deus quer que nós tratemos o nosso próximo, os animais, a natureza. Sim, aqui na palavra de Deus, Deus se revela através da sua palavra. Deus mostra o seu caráter, Deus mostra como nós devemos agradá-lo. Porque, irmãos, o ser humano, depois da sua queda, ele já nasce propenso a fazer o que é mal. Não obstante, ele ter em si mesmo, intrinsecamente, é algo que vem já impresso em seu DNA, uma consciência que mesmo sendo formado em pecado, ele tem noção do que é certo e do que é errado. Ele tem essa percepção. E para realmente afirmar isso, Deus nos deu um presente, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Sabe o que a Bíblia nos fala e o que a Bíblia nos mostra? De Gênesis a Apocalipse, um pai preocupado em remir os seus filhos, um Criador preocupado em resgatar o que se havia perdido. E nós vemos isso aqui. O salmista afirma que o ser humano, ele não tem condições de se libertar. Se eu perguntar, se nós formos pelas ruas de Turvânia e batermos de porta em porta, como aqueles que são candidatos a vereadores e a prefeito estão fazendo,
E se nós fizéssemos da mesma forma, mas perguntássemos: você é livre? Você se considera uma pessoa livre? Certamente 99,99% das pessoas iriam dizer: eu sou livre. Se você mudasse a pergunta e perguntasse assim: você quer ser liberto? Alguns até iriam se sentir afrontados e afrontadas, porque todos se consideram livres. Mas perante Deus, e ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, nós somos informados pela Bíblia que é o homem que vive na prática do pecado, que é o homem que às vezes até deseja fazer a vontade de Deus, que até compreende que há algo que o prende, que o segura, mesmo assim, ele não se considera um homem escravo. A Bíblia diz que o homem que vive na prática do pecado, e a mulher também, ele é escravo do pecado. E como escravo, não faz aquilo que ele quer, não vive conforme ele quer, ele vive no pecado. O pecado é o que, queridos? Pecar é o que? É errar o alvo. Deus nos criou com um objetivo. Gente, nós não estamos aqui nesta terra como fruto do acaso. Nós não somos frutos de uma explosão que do nada os cientistas querem justificar isso. É preciso, eu sempre disse isso aqui, muito mais fé para crer no Big Bang do que para crer na palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a natureza. Quando eu olho para você, meu irmão, para você, minha irmã, eu não consigo ver outra coisa, se não ver uma obra-prima, se não ver uma perfeição, se não ver as digitais de alguém que é muito maior, que eu não consigo descrever com as minhas palavras, porque ele é inefável, porque ele é grande, porque ele é inerrante. Quando eu olho para você, minha irmã, eu vejo algo tão sublime, tão maravilhoso, que o cientista tem tentado de todas as formas estudar e descrever, mas eles não conseguem entender, porque é uma complexidade muito grande na formação do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus nos entende, nos compreende, preparou esta palavra e esta noite aqui, para falar aqui, abrindo um parênteses, que Ele te entende, que Ele te compreende. Irmãos, a nossa situação como pecadores, como homens e mulheres que se desgarraram de Deus, é tão frágil. O ser humano às vezes se pega pensando, principalmente quando ele não conhece a palavra de Deus, principalmente quando ele ainda não fora iluminado pela luz do Evangelho, ele se pega por vezes perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida? Quantos que às vezes ele começa a estudar filosofia, ele fala: é aqui que eu vou encontrar realmente uma maneira de eu me sentir mais realizado, de eu entender as minhas origens. E ele estuda filosofia, e ali ele aprende tantas coisas, ele descobre tantas coisas, mas ele não tem a resposta que a sua alma, que o seu coração tanto almeja, e a palavra de Deus tem. Ele estuda física, e às vezes ele aprende tantas coisas, ele entende. Pega o outro para mim, por favor, desse